noite. Boa noite. O Brasil tem a maior área sob alerta de desmatamento no Cerrado em 5 anos. Na Amazônia, o índice do primeiro trimestre só perde para o mesmo período do ano passado. O governo federal anuncia que vai limitar a capacidade de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio, para recuperar o movimento do Galeão. O Ministério da Justiça cria um canal de denúncias contra a violência nas escolas. A Fiocruz adverte para a alta das internações pelo vírus sincicial, que provoca pneumonia e bronquiolite, principalmente em crianças de até 4 anos. O Papa não participa da procissão da Sexta-feira Santa por causa do frio em Roma. O exército de Israel convoca reservistas e ataca o Líbano depois de ser atingido por mísseis. Pesquisadores da USP investigam o cérebro de Éder Joffre para entender a doença que o lutador desenvolveu depois de anos no boxe. Esporte e ciência caminhando juntos. O Jornal Nacional começa agora. Os alertas de desmatamento no primeiro trimestre deste ano bateram recorde no Cerrado. A Amazônia teve a segunda pior taxa da série histórica. O primeiro trimestre deste ano teve um desce-sobe. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que os alertas de desmatamento saíram de 166 quilômetros quadrados em janeiro para 321 quilômetros quadrados em fevereiro e continuaram subindo em março. Foi o segundo pior trimestre desde que o INPE passou a medir os dados em 2016. O recorde de alertas de desmatamento foi no ano passado. Só no mês passado, foram 356 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento, um aumento de 14% em relação a março do ano passado. O número quase superou o recorde registrado em março de 2021. O Amazonas foi o estado que mais desmatou, o Pará, o segundo, e Mato Grosso, o terceiro. A destruição do Cerrado nos 3 primeiros meses deste ano é a maior desde 2019, quando começaram os registros. Apesar da queda nos alertas em março, o índice atingiu uma área de mais de 1.375 quilômetros quadrados. A devastação nesses 2 biomas indica que até agora não houve um freio nos crimes ambientais, queimadas, exploração de madeira. Segundo especialistas, as medidas adotadas nesses 3 primeiros meses do governo Lula ainda não surtiram o efeito necessário e alertam: o atual governo precisa agir mais rapidamente. O número nos diz que ainda não existe governança na Amazônia. A governança da Amazônia ainda não foi restabelecida, né? Nós perdemos a capacidade de combater o crime ambiental. É por isso que a gente vê esses números em crescimento de desmatamento. É por isso que a gente vê o desmatamento continuar subindo na região. O governo precisa agir rápido, junto com os governadores, junto com os estados da Amazônia Legal, para restabelecer a governança. Ou senão o crime vai continuar dando as cartas por lá e os números vão continuar piorando. A chuva forte nos últimos meses tem levado o Brasil a exportar pela primeira vez a energia hidrelétrica que produz e sobra. Os compradores são Argentina e Uruguai. Na operação de uma hidrelétrica, água jorrando pelo vertedouro é energia que deixa de ser produzida. É com essa água que seria desperdiçada que o Brasil está gerando energia para vender a outros países. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil gerou, em média, 1.153 megawatt por mês de energia para o Uruguai e a Argentina, volume equivalente a todo o consumo do estado de Mato Grosso no mesmo período. É a primeira vez que o Brasil comercializa excedente energético de hidrelétricas com esses países. Isso só se tornou possível pela situação hídrica favorável. No último mês, o nível dos reservatórios do país chegou a 85%, a melhor condição de armazenamento dos últimos 16 anos. Enquanto nós tivemos superávit de energia, sem mexer com os nossos reservatórios, sem diminuir o nível dos nossos reservatórios, nós queremos sim continuar ampliando esse comércio e essa relação. As negociações com os países vizinhos são mediadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
países vizinhos dizem qual a quantidade de energia que eles querem adquirir e nós, na CCE, dizemos qual o preço dessa energia. Em havendo concordância das duas partes, o valor é acertado e no dia seguinte essa energia é enviada para os países compradores. Uruguai e Argentina são hoje os principais consumidores da energia brasileira por causa da infraestrutura de transmissão que já existe entre os países. Tanto aqui na Argentina quanto lá no Uruguai, a principal fonte de energia é a termoelétrica, que além de mais poluente, é mais cara para ser produzida. Até março, o Brasil arrecadou mais de 340 milhões de reais com a energia exportada. Esse valor que entra para as usinas e com isso barateia o custo da energia que vai ser consumida. Você tem uma redução de custos que proveniente daqui a um determinado tempo vai se refletir num aumento não expressivo de energia elétrica. Ao invés dela aumentar muito mais, ela vai aumentar um pouco menos no próximo reajuste que foi feito pela ANEEL. E os moradores de Rio Branco, no Acre, ainda sofrem com a pior cheia dos últimos 8 anos. O nível do rio Acre baixou mais de 2 metros, mas os moradores que começaram a voltar para casa encontraram móveis estragados, lama e um cheiro muito forte. Os efeitos da cheia atingem 70 mil pessoas. 36 abrigos continuam funcionando. A preocupação é com doenças como a diarreia e a leptospirose. No Ceará, a chuva provocou alagamentos. Os temporais atingem o estado desde o início de março. 2.800 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 18 municípios decretaram situação de emergência e 1 está em calamidade pública. 7 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã com ela, Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Oi, Aline, boa noite para você, boa noite para o Márcio e boa noite para você também. Nordeste e Norte ainda tem risco de temporal nesse sábado e a chuva deve ser volumosa também no Sudeste. No Nordeste ainda pode chover bastante, no Maranhão, no Piauí e no Ceará, além do Rio Grande do Norte. As pancadas de chuva devem ser fortes também no leste nordestino, em João Pessoa, no Recife, em Maceió e Aracaju. Na região norte, essas são as capitais no caminho da chuva intensa. Palmas e Manaus, com máximas de 31 graus, Rio Branco e Porto Velho, com 29. No sudeste, uma baixa pressão vai se deslocar do interior para o litoral da região. E quando esse movimento acontece, as instabilidades ganham força. Por isso, a metade sul de Minas Gerais e os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo ficam muito chuvosos. O trecho onde o perigo é maior é este em vermelho, no litoral de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê volumes acima dos 100 milímetros por dia, com grande risco de alagamento, transbordamento e deslizamento. Em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, os meteorologistas esperam 30 milímetros, o que também não é pouco para um único dia. As temperaturas ficam amenas à tarde, com 24 graus em São Paulo, 27 em Belo Horizonte e 28 no Rio. Tem possibilidade de chover também nas regiões em verde aqui no mapa e que não estão na área de temporal. No geral, essa chuva é mais fraca. No leste do Paraná, uma garoa e faz sol o dia todo em grande parte do Rio Grande do Sul, no oeste de Mato Grosso do Sul, do norte do Espírito Santo até o centro-oeste da Bahia e na faixa amarela que vai do Amapá a Roraima. Boa Vista é a única capital ensolarada pelo segundo dia seguido e com 34 graus. Já no centro-oeste, os termômetros sobem menos do que o normal. Em Cuiabá, devem parar nos 29 graus. São 4 abaixo da média, que é de 33. Em Goiânia, máxima de 29 e a média é de 31 graus. Em Campo Grande, 27. São 3 abaixo do normal. No sul é onde fica mais frio. Em Curitiba, as temperaturas variam pouco, de 14 a 18 graus. Mas nos próximos dias começa a esquentar. Em Porto Alegre, a mesma coisa. Amanhã, 25 graus. Já na segunda-feira, máxima de 30. Uma boa noite e até amanhã. Aline e Márcio. Obrigada, Eliana. Boa noite. O governo federal anunciou hoje que vai limitar o número de passageiros que embarcam e desembarcam no Santos Dumont, no Rio. Esse aeroporto tem ficado superlotado, enquanto o do Galeão está praticamente vazio.
Um aeroporto sobrecarregado, com fila até para pegar a escada rolante. No ano passado, o Santos Dumont, no centro do Rio, recebeu mais de 10 milhões de passageiros, superando a capacidade máxima do terminal. Em vez de resolver a superlotação, a Infraero, que administra o aeroporto, mudou os números. Nesta semana, alterou a capacidade máxima do aeroporto para mais de 15 milhões de passageiros por ano, sem nenhuma obra ou mudança operacional. O resultado vai além da falta de conforto para os passageiros. Este ano, quase 1 em cada 3 voos da ponte aérea entre Rio e São Paulo partiu atrasado. Enquanto isso, aqui no outro aeroporto do Rio, o Internacional, os terminais amplos estão quase sempre vazios. O Galeão tem a maior pista comercial do país e já foi a principal porta de entrada do Brasil. Tem capacidade para receber 37 milhões de passageiros por ano, mas em 2022 recebeu menos de 6 milhões. Parece que ele está meio que abandonado, né? Uma coisa triste. Hoje, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, postou numa rede social: "Nós vamos retomar o protagonismo do Galeão. De pronto, determinamos que a operação no Santos Dumont ficará abaixo de 10 milhões de passageiros em 2023. E o Galeão é muito importante, ele é central para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Já foi uma referência importante no Brasil e vai voltar a ser. Desde 2014, o Galeão é administrado pelo consórcio Rio Galeão, controlado pela empresa de Singapura, Changi. No ano passado, a Changi chegou a dizer que queria abandonar o contrato por falta de passageiros. Mas a Rio Galeão acabou assinando um termo aditivo para uma relicitação do terminal. O prefeito do Rio quer uma solução urgente para a questão. Na hora em que você tira todos os voos domésticos de conexão com o Galeão e leva para o Santos Dumont, superlotando o Santos Dumont, naturalmente as companhias internacionais que fazem conexão do Rio com o mundo perdem o interesse de vir para o aeroporto do Galeão. Então o Rio perde 2 vezes, perde conexões domésticas no Galeão e perde voos internacionais que poderiam estar vindo para a nossa cidade. Este economista diz que o ideal seria uma licitação conjunta dos 2 aeroportos do Rio. O melhor modelo é relicitar os 2 aeroportos em conjunto para um mesmo operador. Exatamente pela pequena distância, pela importância de nós dinamizarmos o Galeão e nós não sobrecarregarmos também o Santos Dumont. O governo federal retirou 7 empresas do programa que prevê a privatização de companhias públicas. Entre elas, os Correios, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a Dataprev. Outras 3 empresas foram retiradas do programa de parcerias de investimentos, entre elas a Telebrás. De acordo com o Ministério das Comunicações, o objetivo é reforçar o papel dessas estatais na oferta de cidadania e ampliar os investimentos. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, convidou o presidente Lula para participar da cúpula do G7, o grupo de países com as economias mais avançadas do mundo, em maio. O governo brasileiro ainda não confirmou a viagem. O convite foi feito ontem numa ligação de cerca de 25 minutos. Na conversa, Lula disse que espera expandir as relações entre os 2 países, incluindo o comércio bilateral. A seguir, os ataques de Israel contra alvos extremistas no Líbano. Os surfistas brasileiros acusados por 2 mulheres de agressão na Indonésia. A pesquisa na USP sobre a doença que Éder Joffre desenvolveu ao longo da carreira. Aumentou em 14 estados e no Distrito Federal. Quanto menor, maior a preocupação. E a bronquiolite é uma doença que pega os bem pequenos, como o Heitor. Ele tem 2 meses e está há 15 dias no hospital. A mãe conta que em casa o bebê teve tosse e não queria mais mamar. Quando foi no dia seguinte, na madrugada, ele já começou a ficar cansado, muito cansado, muito cansado. Aí foi onde eu vim correndo com ele. Aí quando chegou aqui, a saturação dele realmente estava muito baixa. O que se vê nos corredores desse hospital em São Paulo se repete em diversos estados do país. A bronquiolite é uma doença típica dessa época do ano, em que o tempo esfria. E é causada por vários tipos de vírus, mas um deles tem sido predominante. Segundo a Fiocruz, o vírus sincicial respiratório é a causa de mais de 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave
em crianças de até 4 anos. As internações aumentaram em 14 estados e no Distrito Federal na semana de 19 a 25 de março, comparando com o mesmo período de fevereiro. Na média nacional, o crescimento foi de 45,3%. Isso gera aí uma situação, né, que os estados precisam estar preparados e, eventualmente, né, repensar aí a sua distribuição de leito, né, pediátrico, para justamente conseguir manter o atendimento para aquelas que já estão internadas e continuam demandando, né, uma atenção hospitalar, e mais aquelas que estão entrando no sistema demandando também esse tipo de atendimento. Este pediatra explica que os bebês são os mais infectados justamente porque ainda não desenvolveram anticorpos. O médico diz que os pais devem ficar atentos a qualquer dificuldade para respirar. É a própria costelinha da criança que sofre uma retração, fácil de ser percebida, mostrando que a criança está fazendo esforço para respirar. O grande tratamento da bronquiolite é oxigênio. É o elemento mais importante que a gente tem no combate a uma bronquiolite já instalada, é a oferta de oxigênio, porque a queda dessa oxigenação no sangue é que pode levar à morte de uma criança. Foi assim que a Thaís percebeu que a filha de 3 meses corria perigo. Ela já estava repuxando bastante na altura da costela. Ela já entrou na emergência já com um oxigênio já mais evoluído, né? A pequena ficou 2 semanas entubada e saiu ontem da UTI. Eu mais quero levar ela para casa. Ela parecia tão forte assim. Agora eu sei que ela é muito guerreira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje em entrevista à Globo News que o governo vai propor uma regulação emergencial para a retirada de postagens da internet com conteúdo sobre ataques a escolas. Flávio Dino afirmou que nos últimos dias, algumas prisões foram feitas já por causa de publicações com ameaças. O governo defende que as plataformas monitorem as postagens e excluam o conteúdo, a exemplo do que já é feito em relação a casos de pedofilia. Na segunda-feira, o ministro quer discutir a proposta com representantes das empresas. E hoje também o Ministério da Justiça colocou no ar uma página na internet para receber denúncias e informações sobre ameaças e ataques em escolas. Todas as denúncias são anônimas e as informações serão mantidas sob sigilo. O último ato de um grande ídolo do esporte brasileiro tem ajudado a ciência a buscar informações sobre uma doença ainda pouco conhecida. Essas são imagens da última grande vitória de Éder Joffre, obtida longe dos ringues e 6 meses depois da morte do ex-boxeador. Campeão mundial em 2 categorias diferentes e celebrado como uma estrela internacional do esporte, Éder nos deixou em outubro do ano passado, aos 86 anos. A família, atendendo a um pedido do ex-atleta, doou o cérebro dele para pesquisas. E o que os cientistas da USP descobriram pode ajudar muita gente, porque a hipótese diagnóstica que ele recebeu em vida foi confirmada nas análises. Éder tinha mesmo uma doença da qual a medicina ainda sabe muito pouco, a encefalopatia traumática crônica, com sintomas como perda de memória e limitação de funções motoras. Ela ocorre porque, nos choques de cabeça, o cérebro chacoalha na caixa craniana e, nesse vai e vem, neurônios se rompem e acabam deixando um rastro de destruição. Esse resíduo dos impactos é chamado de proteína tau. Ao longo dos anos, a substância se acumula em regiões específicas. São esses pontos mais escuros aqui que aparecem na análise microscópica do cérebro de Éder Joffre. Nas investigações, foi possível comprovar que a encefalopatia progride de forma mais lenta do que outras doenças, com as quais ela é normalmente confundida nos consultórios, como a de Alzheimer. Você fala para a família, olha, vocês têm que se preparar não para 10 anos de evolução, mas talvez para 15, 20, 30 anos. O Éder Joffre teve 20 e poucos anos de evolução desde os primeiros sintomas. Não existe cura para a encefalopatia traumática crônica, mas, entendendo melhor a progressão da doença, é possível pensar também em formas de tratamento mais eficazes. E mais, choques de cabeça são hoje comuns em vários esportes e também presentes no dia a dia de muita gente. Pancada na cabeça, assim, traumas repetitivos, não é só atleta que sofre.
Existem várias profissões que levam isso, e não só isso, de uma maneira bastante, vamos dizer assim, triste de dizer, assim, até deplorável, existem pessoas que sofrem violência doméstica. A informação e o legado que o Éder Joffre deixa é não só para os atletas, mas também para a sociedade como um todo. 2 surfistas brasileiros foram acusados por 2 mulheres de agressão em Bali, na Indonésia. As agressões começaram ainda no mar. Sem camisa, o surfista capixaba JP Azevedo dá um soco na americana Sarah Taylor. Mais tarde, ele parte para cima de Charlie McHarg, que estava com a Sarah e havia filmado a cena da areia. Em entrevista ao G1, a Sarah disse que ainda estava com a cabeça doendo. E que no fim só queria ir embora dali porque o amigo de JP Azevedo, Adriano Portela, começou a correr atrás delas. Adriano é o surfista que disputa uma onda com Sarah Taylor antes de as agressões acontecerem. Ele usou as redes sociais para dizer que não tocou em ninguém. Apenas reagiu com raiva e estava envergonhado por isso. JP Azevedo, que mora em Bali desde 2019, gravou um pedido de desculpas, mas falou que a edição do vídeo divulgado pelas americanas não mostrava que elas tinham começado as agressões. No vídeo gravado por uma das mulheres, JP Azevedo é questionado. Você gosta de dar socos no rosto de mulheres? E depois dá um tapa em quem está gravando. A cena seguinte mostra que ele as agride fisicamente na areia, logo após dizer que a surfista americana parecia um homem. O caso na Indonésia ganhou repercussão. E uma ex-namorada de JP Azevedo, Carolina Braga, disse que ele costumava bater nela e, por isso, ela conseguiu na justiça uma medida protetiva contra o surfista em 2019. Logo após as agressões, ainda na quarta-feira, as americanas Sarah Taylor e Charlie McHarg foram a uma delegacia em Bali e fizeram um boletim de ocorrência contra os brasileiros. A polícia da Indonésia garantiu às duas que está atrás de JP Azevedo e Adriano Portela, mas que os dois ainda não foram encontrados. O atual campeão mundial de surf, o brasileiro Felipe Toledo, mandou uma mensagem de apoio às americanas dizendo que faria o possível para ajudá-las a achar os agressores. A Sarah diz que gostaria de ver os agressores brasileiros presos e deportados, porque não quer que eles machuquem mais ninguém. No Oriente Médio, a sexta-feira foi marcada por uma escalada de violência e tensão. Era madrugada em Israel quando as forças militares anunciaram um ataque contra o território do Líbano. O alvo era o grupo extremista palestino Hamas. Pelo menos 44 mísseis foram disparados, de acordo com o exército israelense. A Defesa Civil do Líbano disse que não houve vítimas. Horas antes, Israel também bombardeou alvos do Hamas na faixa de Gaza. O governo israelense disse que os bombardeios foram uma resposta a ataques que o país sofreu recentemente. Militares afirmaram que 34 foguetes foram lançados pelo Hamas do Líbano contra o norte de Israel. Em Gaza, militantes também dispararam dezenas de foguetes. As tensões na região aumentaram na terça-feira, quando muçulmanos se reuniram na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para celebrar o Ramadã. A mesquita é considerada sagrada para o islamismo e para o judaísmo. Depois das rezas, houve confronto entre policiais israelenses e fiéis palestinos dentro da mesquita. Israel alegou que manifestantes mascarados tinham levado fogos de artifício, pedras e paus para dentro do lugar. Na Jordânia, centenas de pessoas foram às ruas. Na faixa de Gaza e em Kuala Lumpur, na Malásia, também houve protestos. Hoje, na Cisjordânia, o primeiro-ministro de Israel disse que o país está sendo testado por inimigos. Benjamin Netanyahu foi ao local depois que um carro com 3 mulheres israelenses foi baleado na região. 2 irmãs morreram. A mãe delas ficou gravemente ferida. À noite, numa rua movimentada de Tel Aviv, um homem atropelou pelo menos 6 turistas. Um deles não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi morto pela polícia israelense. O governo de Israel está tratando os 2 casos como ataques terroristas e mobilizou reservistas da Polícia de Fronteira, além de pedir reforço militar para enfrentar a situação. O Papa Francisco presidiu hoje o ritual da Paixão de Cristo, na Basílica de São Pedro. Foi uma cerimônia sóbria de reflexão e de adoração à cruz, mas o Papa, pelas suas limitações físicas, não pôde prostrar-se diante dela, nem cumprir tudo aquilo que tinha planejado.
Contrariando as expectativas, o Papa Francisco não foi ao Coliseu. Ele teve que desistir por causa do frio intenso e do vento e acompanhou a Via Crucis aqui mesmo da Casa Santa Marta, no Vaticano. Uma decisão que se tornou necessária para não expor o Papa Francisco, que deixou o hospital no sábado passado depois de uma bronquite infecciosa. Já era noite quando, em frente ao maior estádio da antiguidade, refugiados de guerra carregaram a cruz nas 14 estações que reconstroem o caminho doloroso de Jesus até a crucificação. Vítimas de conflitos na África, no Oriente Médio, nos Balcãs, na Ásia e agora na Europa. Me chamo Joseph. Na 10ª estação, quando Jesus é despojado das suas vestes, um jovem russo e um ucraniano deram o testemunho deles, o que novamente gerou protestos do embaixador ucraniano junto à Santa Sé. Conflitti in corso nel mio paese. Na Via Crucis do ano passado, que teve a presença do Papa Francisco, quando uma russa e uma ucraniana carregaram a cruz juntas, criou-se um caso diplomático. Vozes de paz em um mundo de guerra foi o tema escolhido por Francisco para a cerimônia desta noite. A seguir, as celebrações da Sexta-feira da Paixão aqui pelo Brasil. As celebrações da Sexta-feira Santa nas cidades históricas de Minas reuniram milhares de pessoas desde a madrugada. O som das matracas anuncia. Era madrugada quando as ruas de Sabará foram tomadas pela oração. Muito emocionante. Vai muito além da fé, sim. Nas igrejas de São João del Rei, o canto do ofício de trevas é centenário. Assim como os tapetes de serragem, montados para as procissões. Para os fiéis católicos, a sexta-feira é um dia de jejum e penitência. Aqui em Ouro Preto, a Via Sacra também é uma tradição mantida há anos. Atores encenam os últimos momentos vividos por Cristo no caminho ao Calvário e saem em procissão pelas ruas da cidade histórica. Em cada parada, emoção. Uma encenação para refletir o sofrimento de Cristo e as nossas dores. Muitas mães sofrem. A gente viu em Santa Catarina muitas crianças que foram martirizadas. E a gente pensa muito nessas famílias, nessas mães, né? Em Aparecida, interior de São Paulo, mais de 35 mil fiéis acompanharam as celebrações. Silêncio entre os milhares de fiéis. Foi assim que os católicos que visitaram o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, celebraram a Sexta-feira da Paixão. A solenidade mais importante do dia foi às 15h. Na tradição católica, o horário exato da morte de Jesus. É um dia de sacrifício que nós temos que sempre relembrar e reviver a cada dia. Essa é a época mais importante para os católicos, mas hoje é o único dia do ano em que não há missas na igreja. Em todas as celebrações, os fiéis relembram passagens da Bíblia que contam o sofrimento de Jesus até a hora da crucificação. Por isso, o dia é reservado para reflexão. Se não fosse a fé, não seria nada. Nós não teríamos nada e não seríamos nada. No fim da tarde, os devotos de Nossa Senhora fizeram uma procissão em volta do santuário com velas e uma imagem de Jesus. Foi o fim de um dia intenso de celebrações que começou ainda de madrugada com a Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Uma tradição que já dura 98 anos. Esse já é um dia que pede muita reflexão, muita oração de todos nós, mas com certeza nesse momento que a gente vive hoje a gente precisa redobrar isso. No Rio Grande do Sul, fiéis caminharam até a imagem do Cristo Protetor. Ao longo de quase 10 quilômetros, os moradores da cidade de Encantado montaram estações para representar a Via Sacra. A caminhada terminou aos pés do Cristo Protetor, monumento de 43 metros de altura. Em São Luís, no Maranhão, as encenações da Via Sacra estão de volta depois de 3 anos. Durante 3 meses, esses sons tomam conta da comunidade do Anjo da Guarda em São Luís.
Moradores de diferentes profissões e idades se juntam para montar um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo do país. Eles são artistas plásticos, eles são desenhistas, elas são costureiras, é todo mundo que vem de uma forma coletiva fazer parte dessa montagem. A Via Sacra surgiu há 42 anos. A ideia era unir os moradores e ajudar a transformar a comunidade que vivia o estigma da violência. Quando eu comecei, que eu pisei no palco, eles disseram: esse é o nosso Cristo. É o cara que jogou bola nas ruas do bairro, que faz parte da comunidade. Então isso traz a mágica para essa Via Sacra. Aqui eu mostro um pouco da minha arte, né? Eu sinto como se fosse uma escola de arte. Mas nessa escola de arte, no mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Tudo pronto, é hora de trazer o espetáculo para as ruas do bairro, que se transforma num grande teatro ao ar livre. Sou eu que testemunho de mim. Os moradores que se doaram nos preparativos agora assumem a função de atores. Estamos de acordo. A Paixão de Cristo é apresentada em 4 cenários montados num percurso de cerca de 2 quilômetros. De um palco para o outro, o público segue junto, vivenciando a Via Sacra de Jesus. É um espetáculo maravilhoso, então eu não gosto de perder. E celebra a Ascensão de Cristo. Para famílias formadas por paraguaios e brasileiros em Mato Grosso do Sul, a Semana Santa tem uma tradição que passa pela cozinha. Filhas de mãe paraguaia e pai brasileiro, as 5 irmãs reúnem os filhos e sobrinhos todos os anos para o ritual. Tem sido assim há quase meio século. Desde 75. E tem que ser todo ano. Todo ano, não perder um ano, não poder perder. A chipa paraguaia é muito parecida com o nosso pão de queijo, mas a receita dos nossos vizinhos pede mais queijo. E a tradição manda que os ovos sejam caipiras, e o leite e a gordura caseiros. E tudo tem que ser preparado à mão. Tem que ter força para poder amassar, fazer, então a gente tenta aprender, porque quando as tias não estiverem mais aqui, nós temos que continuar a tradição, né? A tradição também diz que a receita só pode ser preparada nesse forno, muito típico aqui da região de fronteira, de barro, que se chama tataquá. Tatá em Guarani é fogo, quá, buraco. E como ele não tem chaminé, a brasa é retirada antes. E a chipa, olha, ela é assada apenas com o calor que fica aí dentro. Em 15 minutos a chipa sai quentinha. Aí o ritual começa de novo e é repetido várias vezes durante a Semana Santa. É que para muitas famílias da fronteira, esse é o principal alimento consumido nesse período do ano. Sexta-feira Santa, como penitência, que nos outros lugares a gente sabe que é o peixe, para nós aqui é a chipa, é o doce, porque são coisas que na Sexta-feira Santa já não se cozinha, não pode acender fogo, nada. Então a gente faz isso, já se prepara para passar a sexta, o sábado, até dar o sábado de aleluia, para a gente voltar a cozinhar outra vez. Em Belo Horizonte, o dono de uma peixaria garantiu o almoço de muitas famílias carentes neste feriado de Páscoa. Mal o dia amanhece, já tem fila. Faz 30 anos que é assim. A Sexta-feira Santa tem peixe de graça em Belo Horizonte. Para quem não tem nada, ajuda demais, então estou satisfeita. A ajuda vem do dono de uma peixaria que neste ano distribuiu 2,5 kg para cada morador que veio. Com esse peixe eu vou ajudar minha avó, que eu moro com ela. E é o que nós temos para passar a Páscoa. Em outro canto da cidade, teve café da manhã preparado pela Pastoral do Povo de Rua, que mais tarde também distribuiu 500 marmitas. Estender as mãos para quem precisa é o sentido verdadeiro da Páscoa. Partilhar o que se tem, olhar para o outro, ajudar e, por que não, levar um pouco de doçura. Esta ação de solidariedade garantiu o chocolate da criançada. Tá feliz? Sim. A Central Única das Favelas quer entregar 125 mil ovos de Páscoa e caixas de chocolate até domingo. Mas ainda depende de doações. O que significa esse presente para você? Amor, carinho, muita bondade, várias coisas boas. Não é só o chocolate? Não. A seguir, o maior festival de artes cênicas da América Latina joga luz na inclusão este ano. Todos os atores e atrizes dessa versão de Hamlet têm síndrome de Down.
por estar Estou emocionado por estar no Brasil com os meus colegas, diz o ator. Outros companheiros que estão aqui presentes. A peça da companhia peruana Teatro de la Plaza arranca aplausos do público. É o primeiro passo de um grande caminho que a gente tem ainda para percorrer para garantir a inclusão de todos os tipos de pessoas, em todos os lugares, em todos os espaços, ainda mais através da arte. O maior evento de artes cênicas da América Latina espera um público de 250 mil pessoas. São 350 espetáculos, muitos apresentados com audiodescrição e língua de sinais. É questão de acesso, de oportunidade, na plateia e nos bastidores. Para a edição desse ano, o festival contratou 30 pessoas com síndrome de Down. Elas trabalham em diversos setores do evento e também recebem cachê. É uma iniciativa dos organizadores para dar mais voz à diversidade, tirar de cena o preconceito. A gente precisa cada vez mais trabalhar a inclusão e a diversidade dentro do festival, que eu acredito que esse é um dos papéis mais importantes de um festival de teatro. O Gianfranco, de 19 anos, ajuda os colegas na recepção do evento. É o primeiro trabalho dele. Eu confio na minha própria capacidade, tenho bastante capacidade com o meu verdadeiro potencial. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é que todos têm que ter oportunidade. E eu acho que dessa maneira eles mostram que eles conseguem fazer, eles podem, eles estudam, eles trabalham, eles fazem o que eles quiserem. Tudo mesmo. A Pietra, de 22 anos, é formada em teatro. No festival, ela recebe a plateia e também grava vídeos para ajudar na divulgação. Oi, gente, eu sou a Pietra. Esperamos você. Isso, muito linda. A gente aprende muito mais com eles do que qualquer coisa, assim. Então, acho que essa inclusão é importante para nós. Acho que você pode perceber aqui. Sim, a gente percebeu. Inclusão é a atitude do amor. Amor é tudo. Show, obrigado. O Globo Repórter exibe hoje o segundo especial em homenagem aos 50 anos do programa. Uma viagem no tempo pelas mudanças na sociedade brasileira. Um laboratório da vida nacional. Nossas equipes voltam a uma pequena cidade do interior de São Paulo, 47 anos depois de uma primeira reportagem. Como vivem, o que pensam as crianças sobre a realidade distante vivida por seus pais e avós. O machismo aparece como um dos mais antigos preconceitos. A dona de casa que foi proibida de trabalhar pelo marido. Avó, mãe e filha, tão próximas e com destinos tão diferentes. O racismo, um mal ainda longe de ser superado. E a professora, que há 20 anos enviou uma carta ao Globo Repórter. O Globo Repórter, para mim, é isso. Eu vejo as pessoas na tela da televisão. Um pouco da nossa história hoje, no Globo Repórter. E depois do Globo Repórter, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.